Para encontrar a resposta dessa questão, a gente vai precisar resolver uma fração. E eu sei que provavelmente você não enxerga essa fração ainda, mas eu prometo que você vai entender toda a resolução e o passo a passo que a gente vai fazer aqui. Vamos responder? Primeira coisa é enxergar aquilo que não está exatamente escrito. Olha só, sempre quando a gente tiver um número ao lado de um parênteses, mas assim ao lado de fora, sem ter o sinal de soma, subtração, algum indicativo de operação matemática aqui no meio, a gente precisa entender que existe uma multiplicação entre esse número e o que está entre parênteses. Então vamos reescrever. Temos o 100 vezes o que está entre parênteses, 14 menos 3 ao quadrado, e os parênteses elevados a menos 2. Beleza? Para começar a responder, a gente precisa ir pela ordem correta. A gente não pode multiplicar 100 vezes 14, a gente não pode fazer 14 menos 3, seriam caminhos errados. A primeira coisa que a gente precisa resolver é o que está entre parênteses. E o que está entre parênteses são duas operações matemáticas. A gente tem uma subtração e a gente tem uma potência. Daí, primeiro, a gente vai responder essa potência. Potência, para você que não lembra, é quando a gente tem esses números pequenininhos em cima de um número. A gente chama essa parte de baixo de base e essa parte de cima de expoente. Uma potência, por exemplo, esse 3 ao quadrado que está aqui, é um jeito de representar uma multiplicação. Mas qual? 3 vezes 2? Não. Nunca faça isso, porque você sempre vai errar. O número de cima diz a quantidade de vezes que o número de baixo, a base, vai aparecer nesse tipo de multiplicação, a do número por ele mesmo. Então 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Quer um outro exemplo? Se a gente tivesse 2 elevado a 3, isso é 2 vezes 3? Não, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual a 8. Revisado isso, vamos resolver essa expressão. A gente já sabe que o 3 ao quadrado é 9, então isso aqui é 14 menos 9, e 14 menos 9 é igual a 5. Ou seja, a resposta do que está entre parênteses é 5. Mas perceba, ainda existe um expoente aqui fora. Então, quando a gente for reescrever, a gente precisa manter esse expoente. Olha só como é que fica. O número 100, que a gente não mexeu, vezes o resultado do que está entre parênteses é o número 5, e esse número está elevado a menos 2. Tudo bem? Bem, nós já conversamos sobre as potências, mas o que acontece quando o expoente, essa parte de cima, é negativa? E se ele fosse uma fração ou um número decimal? E se ele fosse uma letra, tipo um x? Tem vários vídeos aqui no canal explicando como resolver cada um desses processos. E eu vou deixar eles listados no primeiro comentário fixado, beleza? Nesse vídeo eu só vou te explicar o que acontece no caso da potência, dessa parte de cima aqui, o expoente, ser negativo. O que acontece? De forma direta, esse número vai ser invertido. Em vez de ser 5 ao quadrado, isso aqui vai ser 1 sobre 5. O sinal negativo faz o número ser invertido. E o número 2 continua sendo o expoente do número 5. E a multiplicação continua valendo. 100 vezes 1 sobre 5 ao quadrado. Tá com dificuldade de entender? Olha só, o que acontece é que o número que está carregando aquele expoente negativo, ele vai ser invertido de posição. Por exemplo, se eu tenho uma fração, tipo 2 sobre 3, e isso aqui está sendo elevado a menos 1, tem um número negativo, né? Então, a gente vai inverter a fração inteira, 3 sobre 2, porque esse número está aplicado tanto à parte de cima quanto à parte de baixo. Se a gente tivesse, por exemplo, um número 1 sobre 5, e isso aqui é elevado a menos 1, só a parte de baixo, o que é que a gente faria? O número 5 iria ser invertido, ele vai subir, fica lá em cima. Percebeu como funciona? Se tiver difícil de entender, vai nos vídeos que eu vou deixar no comentário fixado. Lá tem alguns vídeos explicando isso aqui. Vamos seguir a nossa questão para o vídeo não ficar muito longo. Bem, agora nós temos 100 vezes 1 sobre 5 ao quadrado. Olha a fração que eu falei que ia aparecer. Para resolver, a gente precisa começar por esse expoente. 5 ao quadrado, como a gente viu, não vai ser 5 vezes 2. Vai ser 5 vezes 5, que dá 25. Então, essa expressão se torna 100 vezes 1 sobre 25. E agora a gente tem uma multiplicação envolvendo a fração. Como é que a gente resolve isso? A parte de cima multiplica a parte de cima, então 100 vezes 1 dá 100, e a parte de baixo multiplica a parte de baixo. 25 vezes 1 continua sendo 25. Ah, mas de onde veio esse 1? Todo número possui o número 1 no expoente,
dividindo, e assim fica mais fácil de enxergar certas operações da matemática. Então 100 sobre 25 é a fração que a gente precisa responder. 100 dividido por 25 é muito fácil, é 4. Porque 4 vezes 25 dá 100. E essa é a resposta correta da nossa questão. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação e que isso aqui de alguma forma te ajude a melhorar os seus estudos em matemática. Lembre de se inscrever aqui no canal porque todo dia tem uma questão nova de matemática explorando temas diferentes. Obrigado por sua atenção até aqui e eu te vejo numa próxima. Até mais!